a primeira turma do Supremo Tribunal Federal que rejeitou, nesta terça-feira, uma denúncia de corrupção contra o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Estava todo mundo de olho, inclusive, nessa decisão. A gente chegou a comentar isso ontem, né, Igor, em relação à condição do presidente da Câmara dos Deputados. Qual foi o entendimento, portanto, dessa decisão aí no STF, Igor? Por favor. Olha só, Emanuel, os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram pelo arquivamento da denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Para chegar a essa decisão, os ministros levaram em consideração 2 situações. A primeira delas é que a nova lei anticrime proíbe que investigações estejam em curso, sejam deflagradas, quando há apenas delações premiadas. Nesse caso, há a delação do doleiro Alberto Youssef. E a segunda é que, na prática, não há provas concretas contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Nesse sentido, todos os ministros da primeira turma da Suprema Corte optaram pelo arquivamento do processo numa decisão bastante polêmica. Eu lembro a vocês que a Procuradoria-Geral da República rejeitou a denúncia que ela mesma fez em 2019. Na época, a denúncia da PGR era de que Lira teria cometido crime de corrupção passiva ao mandar um assessor dele no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, receber R$106 mil em dinheiro. Esse assessor foi pego pelo raio-x e preso em flagrante pela Polícia Federal. De acordo com as investigações da época, esse montante seria uma propina paga pelo então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o Francisco Colombo. Seria um dinheiro de moeda de troca. Lira apoiaria a recondução dele à presidência da companhia. O ministro Alexandre de Moraes falou sobre esse assunto durante a sustentação oral. Vamos acompanhar. Na verdade, tudo ficou embasado no relato dos colaboradores. A narrativa inicial foi feita com base na delação e com base num comparativo e inclusive no modus operandi da denúncia que havia sido ofertada na segunda turma. Bom, então essa foi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes, que compõe a primeira turma da Suprema Corte. Em nota, a defesa de Arthur Lira disse que essa decisão de arquivamento da denúncia mostra a fragilidade das denúncias de Alberto Youssef, as acusações do doleiro. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se posicionou pelas redes sociais. Ele disse que, em 24 anos de carreira política, nunca cometeu nenhuma irregularidade. E disse também que a justiça foi feita. Então, Arthur Lira segue como presidente da Câmara dos Deputados, sem nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de investigação sobre ele, depois dessa decisão da Suprema Corte. Voltamos ao estúdio. E me chama a atenção a mudança de voto, né, de entendimento de Luiz Barroso e também de Alexandre de Moraes, né, que tinham votado no primeiro momento a favor dessa denúncia, mas que seguiram agora o entendimento do novo relator. Marco Aurélio, que era o ministro que estava à frente dessa relatoria, tinha indicado pelo recebimento da denúncia e teve o aval de Moraes e também de Barroso. Mas houve a substituição dele, né, por André Mendonça, que é o ministro indicado, inclusive, por Bolsonaro. Foi ele que fez essa nova relatoria, concluindo essas duas coisas, que não há prova, né, que ligue diretamente ao Lira e que a questão da nova lei, que é uma lei recente, realmente agora ainda, da gestão de Bolsonaro, sobre a questão da delação premiada. E diante disso, os dois ministros mudaram de entendimento, então agora não tem nenhum tipo de possibilidade de punição de Lira diante desse caso. Eu vi um trecho da fala, viu, Igor, muito coerente do André Mendonça, quando ele, se referindo ao Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, que desiste da denúncia. Então se o órgão responsável pela acusação dentro do tripé da Justiça desiste de fazer a acusação e o processo caminhasse, então seria o Supremo que iria acusar. E o André Mendonça fez essa ponderação, né, enfim, que foi acolhida pelos demais, né? E então a gente vê aqui o texto da lei sendo usado, um posicionamento coerente de acordo com o que essa lei diz, né,
não necessariamente que isso seja moral, mas é uma decisão diferente um pouco daquilo que a gente consegue avaliar em relação ao que aconteceu lá com o deputado Deltan Dallagnol, né? Agora ex-deputado. Agora ex-deputado de fato, porque ele foi, inclusive perdeu, porque ele foi pressuposto que ele teria cometido um crime, foi pressuposto que ele seria condenado e que ele teria fugido disso e perdeu lá no TSE. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.